Fala pessoal, beleza? Beleza! Para quem não me conhece, Fernando Brasileiro e este é o Aula de História na Web 3.0. No vídeo de hoje vamos recomeçar a nossa série sobre a pré-história. Já tivemos o primeiro vídeo aula sobre o período paleolítico. Se não conferiu, entra nos nossos videozinhos aqui por baixo e procura. Não. Agora a segunda parte é o período mesolítico. Lembrando que o período mesolítico não ocorreu no mundo todo. Por quê? Não sei. Depois da vinheta eu conto. Certo, pessoal? Por que o período mesolítico não ocorreu no mundo todo? Por quê? Porque, na verdade, esse período mesolítico, as datas são sempre aproximadas, tá? Nem tudo é tão perfeitinho. Aproximadamente assim, de 10 a 12 mil antes de Cristo, até 9 mil a 6 mil antes de Cristo. Dependendo do livro, traz. Mas a maior periodização é de 10 a 9 mil. A partir dos 9 mil antes de Cristo, vem o Neolítico. Por quê? Porque esse mesolítico, na verdade, foi uma transição. No período da Era Glacial, onde as baixas temperaturas, congelamento da crosta ali, os animais de grande porte, os gigantescos, acabaram morrendo, não sobreviveram, se adaptou o pessoal miudinho e mais esperto. Por quê? Porque o homem, na cadeia alimentar, acabou sendo sempre mais fraco, né? Ele conseguia se proteger à medida das ferramentas que desenvolveu. Lembrando que o período paleolítico, o anterior, é o período da pedra lascada. O período mesolítico, ele é propriamente dito da pedra lascada e polida. E o próximo, que é o neolítico, é da pedra polida. Mas por que isso é importante? Porque à medida que o homem aprendeu a trabalhar com ferramentas à base de pedras e madeira, ele começou a caçar, e a partir também do trabalho com as pedras, no lascar as pedras, desenvolveu as pontas, ele também começou a aprender a utilizar o fogo. Dominando o fogo, ele conseguiu se aquecer e conseguir iluminar, por exemplo, as cavernas e lugares mais escuros, e à noite, e também cozinhar comida, o que gerava uma refeição acabando sendo mais saudável, né? Então assim, a expectativa de vida começava a aumentar. Então, outro fator importante, além do domínio completo do fogo, é a domesticação de animais. Lembrando que esse período ele tem certas características. Tem historiadores que consideram o período paleolítico e neolítico. Eu vou estar trazendo esse mesolítico para vocês verem que não é um período bem de transição mesmo. Ele tem aspectos de um e aspectos do outro. A domesticação de animais para consumo, e tem historiadores que também trazem que foi a partir do período mesolítico que começou a domesticação de cães. Inicialmente lobos selvagens, depois os cães que à medida foram evoluindo, então são nossos cães domésticos de hoje em dia. Menor dependência da caça é na função de o homem começou a ficar num lugar, começamos na parte do sedentarismo, ficamos no lugar, pronto, não preciso mais ficar correndo de um lado ao outro, vamos lá, comemos o que tem, vamos embora, vamos lá, matamos os bichos que tem, vamos lá, não, fixou a residência, começou a morar em cavernas, posteriormente começou a construir edificações, cabanas, uns lugarzinhos como na imagem que vocês estão vendo agora, e a partir de fixar local, aprendeu a plantar. Isso é o início da agricultura, um período que o homem começa a usar a natureza a seu favor, não se deslocando mais. Assim, também já começa a divisão de tarefas. Por que divisão de tarefas? Porque no momento que tu fixa uma residência, tu tem casinha, tem que cuidar, né? O homem, ainda na visão do homem das cavernas, né, da pré-história, ele tinha a função mais viril, mais bruta. Então ele caçava, a caça diminuiu. Antes era só caçar e subsistência, agora não, tu caça para ter a carne, mas tu também começa a plantar e começa a usar frutos e vegetais. O homem ia à caça, e também protegia o local, as mulheres cuidavam dos filhos e da casa. Vejam que na sociedade atual o homem ainda pensa como o homem das cavernas, viu? Vamos evoluir um pouquinho, né? Que bom! A partir desse momento que o homem começa a fixar residência nos lugares, tem uma cabaninha aqui, uma cabaninha ali, o homem na caverna lá no fundo, começa a gente ter uma sociedade, um agrupamento de pessoas. Dentro disso a gente também vai no desenvolvimento tecnológico. Lembra que eu falei no início do vídeo das pedras? Não. Então, a pedra lascada, ela é pontuda e também tem um viés mais lascado, quebradinho mesmo. A pedra polida, ela já tem um aspecto de uma lâmina mesmo, melhor para manusear as coisas e cortes mais precisos. Então, à medida que ele desenvolveu isso, também desenvolveu armas, tanto para pesca, como ele fixou residência geralmente próximo dos rios. Qual era a função do rio? Era providenciar a pesca, né? Era uma caça imóvel. Podia pescar do lado de casa, mas também para regar a horta, a agricultura, que foi a partir daí que as sociedades começaram a se reerguer, além da expectativa de vida. O homem da caverna, ele pôde também se desenvolver
tecnologicamente, vamos dizer assim, a partir das pedras. Só que uma coisa muito interessante também, dentro dessa parte de desenvolvimento tecnológico, e a utilização dos rios, é a construção de canoas. As canoas que começaram a utilizar, começaram a percorrer outros trajetos também para conhecer, e assim ampliando o território daquela dita sociedade. E também temos o desenvolvimento da arte. Na verdade, a arte começou lá no Paleolítico. Se a gente for considerar desenhos, você já deve ter visto aquele filme dos Croods, né? Eles começam a fazer desenho nas cavernas. Então, a partir disso, eles fazem representações nas cavernas de fatos que eles querem contar, ou mesmo para lembrar algumas coisas, ou para contar alguma história diferente. Para a gente considera isso como arte rupestre, que é uma arte anterior à escrita. Mas eles também acabaram desenvolvendo, com a utilização do forro, água e terra, a cerâmica, o barro, fazendo esculturas como nas próximas que vocês estão vendo agora, a estatuazinha representando um homem pensando, e o vaso utilizado também para guardar alimentos, estocar água. Então assim, eles começaram a usar tudo que tinha de recursos, percebendo e se desenvolvendo tecnologicamente. A tecnologia que eu estou falando é esse tipo de avanço, é o progresso do pensamento visto a força bruta, o armazenamento de alimentos, os potes de cerâmico, gestão de excedentes. Precisamos lembrar, quem tem mais sempre acaba coordenando. Assim também acaba surgindo as primeiras classes, né? O pessoal que tem mais, os abastados, vamos supor que sejam as elites, o pessoal que manda, aquele ali tem mais, ele consegue dar uma negociada, consegue fazer alguma coisa, certo, pessoal? Lembrando que o início do período de trocas, tenho isso, troco por isso, no período neolítico, já é a fase neolítica. O mesolítico é só uma transição, começa a agricultura, começa a se fixar, é o começo, e a troca é o período neolítico. Lembrando que o mesolítico ele é defendido por alguns autores, mas outros autores nem o consideram. Certo, pessoal? Esse foi o videozinho tiro rápido do nosso período mesolítico. Lembrando que esse é o segundo episódio da série. No terceiro vai ser o período neolítico, que ele encerra a nossa pré-história, a nossa idade das cavernas, idade da pedra, certo, pessoal? Se inscreva no canal, deixa o likezinho, muito importante. Na tela tá todas as nossas redes sociais, o YouTube, blog, Face, e-mail e o Instagram do RetroGamesBR 3.0. Dá aquele like, dá aquela força, se inscreve no RetroGamesBR. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.